Uma boa noite para você que nos acompanha aqui nesse canal do YouTube da Meuc de Pomerode. Eu quero dizer que você é muito bem-vindo para acompanhar essa nossa programação. A gente tem chamado de culto. Na verdade, não é bem um culto porque tem muitos elementos que a gente não pode fazer virtualmente e você em casa, naturalmente você está bem à vontade, você não está numa posição de culto, enfim, mas graças ao bom Deus a gente tem essa oportunidade de podermos comunicar a boa palavra de Deus dessa forma então. Eu quero lembrar para nós de algumas belas palavras que tem na Bíblia. Eu estive pensando nisso durante esse dia. Quais são as palavras bonitas que a Bíblia tem para dizer para a gente? A gente poderia falar de alegria, de paz, de amor, por exemplo. Mas eu pensei em outras palavras. Refúgio, abrigo, segurança, socorro. E por que eu penso que essas palavras são bonitas, são interessantes? Porque uma das coisas das quais nós temos grande necessidade é exatamente abrigo, socorro, segurança. Nós precisamos muito disso. Há situações na vida onde a gente precisa de um lugar onde se esconder, por assim dizer. Um lugar onde se refugiar. E a Bíblia diz que Deus é o nosso refúgio. Tem muitos salmos, tem muitos outros livros da Bíblia que usam essa expressão referindo-se a Deus. E o Salmo 46 é um desses salmos, e ele diz que Deus é nosso refúgio e fortaleza. Meu amigo, onde quer que você esteja, e também não interessa qual a situação na qual você está passando, Deus é refúgio. Deus é uma espécie de lugar para onde a gente pode correr quando não estamos bem ou também quando estamos bem. Eu quero deixar isso como marca para esse nosso início dessa programação, dessa noite que nós estamos aqui. Eu quero ter uma palavra de oração e onde você está aí no seu cantinho, você pode parar o que estiver fazendo eventualmente. Vamos falar com Deus. Pai do céu, nós agradecemos a Ti, que não és um Deus distante, não és um Deus que nós precisamos fazer algum tipo de ritual para como que acordar o Senhor. Mas a Bíblia diz que és socorro, és refúgio, estás ali bem presente, também e especialmente em nossas tribulações, em nossas perplexidades, em nossas situações onde às vezes nós estamos com medo, confusos, não sabendo para onde correr. Pai do céu, também permita que agora, nesse tempo aqui, a gente consiga se refugiar em Ti, lá no cantinho onde cada um que assiste está. Dá que entendamos isso, Senhor, e nós nos acalmemos, que nós silenciemos interiormente de forma especial para ouvir o que tens a dizer, seja através de músicas ou de outras formas que vais usar hoje à noite. É o que nós pedimos, bondoso Jesus, em Teu nome. Amém. Eu quero chamar a atenção para algumas outras coisinhas, duas basicamente. De você se inscrever no nosso canal e de você clicar naquele sininho que aparece ali, e com isso você fica informado, você é informado pelo próprio YouTube daquilo que a gente tem feito, sejam quaisquer programações que a gente tem aqui. Falando nisso, em quaisquer programações, eu quero lembrar que na quarta-feira, às vezes a gente fura, aí tem a ver com a nossa agenda, dificuldade e tal, mas geralmente a gente tenta fazer isso na quarta-feira à tarde, mais para o final do dia, a gente tenta lançar um vídeo
é curto, entre 5 e 10 minutos, que a gente tem chamado de momento de reflexão. Presta atenção nisso, acompanhe. A gente tem tentado trazer uma palavra curta para durante a semana. E na sexta-feira, a partir das 19 horas, a gente libera o vídeo do estudo bíblico. Nós temos feito isso já há todo esse tempo da pandemia e eu quero desafiar você a você gastar esse tempo, separar esse tempo ali. Você não dá na sexta, naturalmente, tem outros momentos aí, mas é muito importante que a gente tire esse tempo para silenciar diante da palavra, estudar a Bíblia mesmo, poder fazer outras conexões daquele texto em questão com outras passagens da Bíblia. Isso é muito importante. Que Deus te abençoe. Nós teremos agora um momento de louvor e que a graça do Senhor nos dirija mentes e corações para estarmos totalmente diante dele.
a tristeza chegar e sua voz procurar por alguém, e ao seu redor não existe ninguém. Se a paz que tanto procuras não vem e sua fonte de vida secar, e a razão de viver se acabar, você vai então saber que este mundo não pode dar aquilo que seu coração quer encontrar. Só existe um caminho pra você se libertar, sua vida a Jesus entregar. Então a vida terá seu valor e nada vai conseguir acabar a alegria de com Ele estar. Você vai então saber que este mundo não pode dar aquilo que seu coração quer encontrar. Só existe um caminho pra você se libertar, sua vida a Jesus entregar, sua vida a Jesus entregar. Muito boa noite para esse nosso momento agora de ouvirmos a boa palavra do Senhor. Você que acompanha as nossas redes sociais, temos um grupo de WhatsApp da Missão Evangélica aqui de Pomerode. Muitos de vocês possivelmente se depararam com o tema desse culto, dessa nossa noite aqui, dessa programação, o tema dessa mensagem, Caminhando Livre. O que isso sugere para você? Quando você ouve essa expressão, caminhando livre, o que é que você pensa? O que isso significa? Que tipo de sensações ou sentimentos ou lembranças isso traz para você? Naturalmente, para mim, a palavra de Deus é ponto de partida para isso. Por caminhando livre, eu quero abordar hoje à noite a questão de que podem existir situações na vida que elas, mesmo na vida de cristãos, essas situações, digamos assim, elas deixam a gente um tanto quanto amarrados, um tanto quanto limitados às vezes. Eu sei de muitas histórias de pessoas, sei das minhas histórias também, naturalmente, em que às vezes a gente precisa da ajuda externa, da ajuda de pessoas, para que a gente supere fases e questões da vida. E isso, eu estou me referindo a pessoas que já têm uma caminhada cristã. Nós temos falado nos últimos dias, especialmente no último culto, sobre o assunto do crescer e dar frutos ou do frutificar. Essa liberdade, ela tem a ver com isso, de que a gente cresça, de que a gente se desenvolva na vida cristã de uma tal forma que ocorram e tenham ocorrido mudanças na vida da gente. Talvez alguém que não está assim tão familiarizado com a vida cristã poderia pensar assim que então a igreja ou a Bíblia ela faz a cabeça ou faz uma espécie de lavagem cerebral na vida da gente. Eu só quero lembrar um exemplo da vida de forma bem geral assim.
Imagina que você vai iniciar a pedalar, ou a caminhar, ou a correr, ou vai fazer uma dieta, qualquer coisa. Em tomando uma decisão desse porte, você vai precisar abrir mão de algumas coisas para que você possa fazer aquilo para o qual você se propôs a fazer. É nesse sentido que eu quero falar um pouco desse assunto caminhando livre. Assim como aquela pessoa que vai iniciar uma dieta, ou vai iniciar uma fase na vida em que ele quer pedalar, caminhar, correr, fazer alguma coisa, ele vai ter que abrir mão de situações, ele vai ter que talvez readequar a sua agenda para que ele possa fazer aquilo. Quando a gente começa a vida cristã, a gente precisa entender que talvez tem coisas na vida que amarram, que prendem, que meio que delimitam, cerceiam a nossa vida, e a gente precisa passar por cima disso. Porque senão a gente não prospera, senão a gente não cresce. Isso é básico, isso é simplesmente assim. E a palavra de Deus, ela me dá todo esse suporte, toda essa possibilidade. E ela não quer simplesmente me convencer de algumas coisas e fazer uma lavagem cerebral. Não, a palavra de Deus, ela me dá horizontes, valores, questões eternas. Então essas questões valem para agora e valem para sempre, para toda a eternidade. É isso que eu creio, é isso que a Bíblia nos diz. O texto que eu quero olhar com você é de Atos 19, verso 18 a 20, versos 18 a 20. Atos 19, 18 a 20. Eu passo a ler esse texto. Atos 19, verso 18, verso 19 e verso 20, nós lemos o seguinte: muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculando o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Depois nós voltamos ainda a essa questão desses valores, mas é algo assim bem interessante quando a gente conta e tem noção do que significam esses valores, do que significa o comportamento dessas pessoas que estavam ali diretamente envolvidas. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, ele conta da chegada de Paulo por um período maior na cidade de Éfeso. Paulo ficou ali por cerca de 2 anos. Ele já tinha passado num outro momento naquela grande cidade e agora ele tem ali um período maior de tempo. A cidade de Éfeso, lá da Ásia Menor, ela era uma das grandes cidades do período. E talvez a marca maior da cidade era um culto pagão recheado de imoralidade. Era um culto onde a orgia, onde a sensualidade estava assim desenfreada. O culto da deusa Diana, e ali tinha toda aquela questão que para nós é estranho isso, mas existia naquela época relacionamento sexual como forma de culto. Era uma loucura aquilo lá. O capítulo 19 de Atos, ele conta então vários acontecimentos, de forma bem resumida, ele conta esses pequenos episódios, ou grandes, enfim, da chegada e da ação de Paulo pregando o evangelho ali em Éfeso. Quando chega nesse momento que nós acabamos de ler, versos 18, 19 e 20, ele está contando então de pessoas que estavam ligadas de alguma forma ao oculto, ao ocultismo, a práticas que a Bíblia não concorda, que a Bíblia condena na verdade. E então diz ali da reação
das pessoas de Éfeso em relação àquela série de acontecimentos que ele conta dos versos 1 a 17. E uma primeira coisa que eu quero destacar aqui, ela está no verso 17, que diz que aquelas pessoas, 18 aliás, verso 18, né? Elas foram tomadas de temor. Ou seja, quando aquelas pessoas se deram conta do agir de Deus no meio delas, entre elas, elas se aperceberam de que existe um Deus lá no céu, com quem de alguma forma nós temos vínculos. Deus esse que nos chama para relacionamento, Deus esse que tem algum tipo de conexão com a gente. O texto ali diz que as pessoas foram tomadas de temor. O temor não é necessariamente medo na Bíblia. O temor na Bíblia, geralmente, ele significa que a pessoa se dá conta, ela se acorda para a realidade de Deus. A pessoa até então, ela vivia de qualquer forma, ela não tinha, por assim dizer, as antenas ligadas para Deus, ela não estava nem aí para Deus. Mas de repente essa pessoa se acorda para os fatos da vida e ela percebe que existe um Deus que tem um desejo de relacionamento com a gente. Então a pessoa se acorda para esse fato da vida que entre Deus e eu não há uma distância no sentido de que nunca nós teremos como chegar a esse Deus, mas a pessoa se acorda para o fato de que Deus tem alguma coisa a ver comigo. E isso é muito importante para nós, porque a Bíblia diz que o temor a Deus é o começo de uma vida sábia. A pessoa que no mínimo teme a Deus, ela vai considerar algumas coisas e ela vai pensar em muitas situações na vida do que eu posso e do que não posso fazer. Ela vai se dar conta de que ela não é a dona nem de si mesma em última instância. Temor a Deus tem a ver com o fato de que eu um dia vou prestar contas a esse Deus. Isso é temor a Deus. E essa realidade, ela tem sido desconstruída em nosso país nos últimos anos. Não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo, o temor a Deus, ele é, por assim dizer, algo em extinção. E a Bíblia diz que o temor a Deus é o começo da sabedoria. Uma outra questão mais intensa que eu quero destacar nesse texto, nós temos então no verso 18, com bastante clareza, quando diz ali, muitos dos que creram, a população geral, aquelas pessoas que ouviram e interagiram com o apóstolo Paulo, eles temeram, eles tiveram essa noção de Deus na sua vida, coisa que até então não tinha. Mas agora diz ali que muitos dos que creram, então todos temeram, alguns creram. E desses que creram, eles têm uma outra atitude ainda, diferente daqueles que apenas foi-lhes despertado um temor de Deus. O que a Bíblia diz quando ela menciona a expressão crer, ou eles creram? Isso significa de que aquelas pessoas entenderam que Jesus Cristo não é apenas um homem da história, mas eles entenderam que o morrer de Jesus lá na cruz, ele tem um significado para a minha vida. Aquela morte na cruz vale como redenção para o meu pecado que me separa de Deus. Então, essas pessoas compreenderam que tudo aquilo que envolve a pessoa de Jesus, tudo aquilo que a Bíblia diz sobre Deus, tudo aquilo que o apóstolo Paulo estava ensinando para elas, que isso era algo que elas precisavam pegar para si, elas precisavam apropriar-se daquilo. Elas então aceitam o sacrifício de Jesus na cruz como o preço do resgate pelo seu próprio pecado. Isso significa crer. E aquelas pessoas então, elas creram, elas se confiaram, elas entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus. O que é que elas fizeram como reação de se crer, como efeito dominó de se crer? Diz o texto que eles vinham,
e confessavam e declaravam abertamente. Declaravam o quê? Suas más obras. Mas eles não tinham feito nada grave no sentido de que talvez devessem ser processados e talvez ir para o xilindró. Mas aquelas pessoas entenderam que a conduta delas, aos olhos de Deus, era má. E o interessante é o seguinte, que eles vieram voluntariamente, ninguém obrigou eles. Eles não foram convencidos por alguém, não foram induzidos por alguém que colocou neles uma espécie de cabresto e levou essas pessoas para isso. Não, o texto diz que eles vinham e confessavam e declaravam abertamente. Isto foi algo absolutamente voluntário. Foi alguma coisa que aquelas pessoas decidiram porque a palavra de Deus entrou na vida delas e elas entenderam que aquilo que Deus é e aquilo que elas faziam tinha uma diferença muito grande. E elas precisavam admitir então que a vida delas estava distante de Deus. E essa atitude foi uma atitude pública. Eles não tiveram a ideia de entrar num quartinho em secreto e fazer uma confissão ali no privado, porque alguém poderia então achar ruim ou qualquer coisa do gênero. Não, eles assumem publicamente que a vida deles tinha sido um engodo. Eles assumem publicamente que eles não estavam vivendo dentro da boa vontade de Deus. Eles declararam abertamente, sem mimimi, sem frescura, sem aquela coisa de que eu penso assim, eu vejo assim a minha volta hoje. Nós somos uma geração do mimimi. Tem gente que se a gente encosta neles um pouquinho, eles já se sentem milindrados e tu entrou na minha vida, isso aqui é uma coisa muito particular, não te meta, da minha vida cuido eu. Essas pessoas de Éfeso, publicamente eles vieram e disseram, olha, nós fizemos isso, mais aquilo outro, e a nossa vida não está correta. E eles não estavam preocupados se alguém iria usar aquela atitude deles e depois, puxa, mas tu viu o fulano de tal, tomou essa e essa decisão, tu sabia que ele fez isso, ele confessou lá publicamente. Essa não era a questão deles. A questão deles era que dali em diante eles queriam caminhar livremente. Eles não queriam mais ter problemas com o passado deles, que era um passado que envergonhava o bom nome de Deus. Então eles tomaram essa decisão pública de que aquilo que Deus tem para me dar é infinitamente maior e Ele vai acobertar esse meu passado de pecado que o texto diz era uma coisa má. Eles vinham e confessavam suas más obras. Eu preciso dizer algumas coisas um pouco mais diretas aqui, um pouco mais sérias agora. A confissão de pecados, ela precisa acontecer na vida da gente. Sabe, meu amigo, pecado não confessado, ele é um gancho aberto para o diabo agir na vida da gente. Pecado que não se confessa é uma oportunidade que o inimigo tem de esfregar na nossa cara alguma coisa que a gente ainda não colocou em pratos limpos. Conduta errada, conduta que a gente não admite e não confessa. Eu quero dizer que isso é uma espécie de semente do inferno, porque isso ali se torna um caminho de entrada para que em momentos de fraqueza na nossa vida, a gente possa talvez cair, retroceder e voltar a condutas de vida que não agradam a Deus. Essas pessoas entenderam muito bem o Evangelho.
E por isso eles confessaram aberta e publicamente. Eu tenho visto com tristeza que em nossa região, e eu também venho, embora que eu não sou nascido nessa região, mas eu faço parte dessa cultura também, e eu conheço isso muito bem porque o meu avô participou dessas coisas, e é isso que eu digo, eu vejo isso com tristeza e vejo sempre de novo com tristeza, de que nós temos em nosso meio, à nossa volta, práticas que elas não são vistas com a seriedade que a Bíblia trata, e esse texto é um dos exemplos disso. E eu vou dar nome aos bois. Por exemplo, benzimento, responsório que se faz em alguns grupos aí, se procura alguém para fazer. Uma outra coisa relativamente nova que tem o tal do reiki, ler cartas ou a cartomancia, astrologia, horóscopo e todas essas coisas. Meu amigo, isso ofende a Deus. Isso não é de Deus, isso não agrada a Deus. E me deixa muito triste ainda também o seguinte: existem lideranças religiosas de igrejas que eles não enxergam problema nisso. Eles acham que, afinal de contas, ajudando está bom. Como está bom? O que esse texto nos diz? Aquelas pessoas que foram acordadas pelo Evangelho, eles ganharam um impacto de temor de Deus. Além disso, muitos creram. E desses que creram, muitos vieram dizendo: olha, a nossa vida de ocultismo, ela não agrada a Deus. E já vou entrar nisso quando diz aqui alguma coisa no verso 19. Então a posição da Bíblia, ela é radical, ela é correta, ela é na veia. Isso não agrada a Deus, isso não pode ser feito onde tem vida cristã. Essas coisas que eu mencionei há pouco, elas não pertencem à vida cristã. A Bíblia diz que o diabo se veste de anjo de luz para, na medida do possível, enganar os próprios eleitos. Eu mencionei há pouco meu avô era benzedor. Eu passei por tudo isso dentro da casa dos meus pais, teve problemas muito sérios com coisas do ocultismo. E meus pais precisaram ser libertos disso, para poderem caminhar livres. Eu precisei ser liberto disso, para poder caminhar livre. E é dessas coisas, e referente a isso, que esse texto nos quer abrir a percepção. Eu sei que talvez eu possa ter pisado no seu calo hoje à noite. Não sei. Não é a minha intenção de ofender você, mas a minha intenção é ajudar você para que você caminhe livre. A experiência que eu tive, eu quero que você a tenha, no sentido de que eu posso ser liberto de amarras do ocultismo, que em última instância são amarras diabólicas. Não são coisas ingênuas que elas vêm e muitos dizem: isso não faz mal. Outros dizem: mas isso já faz tanto tempo que eu fiz e eu nunca mais fui. Meu amigo, se você foi uma vez, então você foi. E aquilo está lá. E você tem ainda alguma conexão com isso e você precisa ser liberto disso. Olha o que diz o texto. Eles vinham e confessavam publicamente o que fizeram. Mas eu quero ainda, a partir desse texto, abordar um outro detalhe. O fato da confissão pública, o fato de eu admitir diante de outros o meu pecado, isso não se refere apenas a questões ligadas ao ocultismo, benzimento e toda essa parafernália aí. Eu tenho visto também com tristeza ultimamente que muitas questões que envolvem pecados na vida, elas estão ganhando, assim eu diria, uma espécie de panos quentes. As pessoas minimizam a gravidade que é o pecado. Eu tenho até a impressão de que muita coisa do pecado ela está sendo psicologizada hoje. Tem gente que
prefere procurar um psicólogo ou um psiquiatra para se entupir de remédio. Eu não tenho nada contra, tenho amigos psicólogos, bons psicólogos que fazem um excelente trabalho. Mas uma sessão de psicologia, ela não perdoa pecados. O remédio que eu tomo para poder dormir à noite e acalmar minha consciência, ele também não perdoa pecados. Meu amigo, o pecado só tem um remédio: confissão. E o pecado só tem perdão quando é confessado. Dá uma olhada em 1 João 9. Está escrito assim: se nós confessarmos o nosso pecado, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. E eu tenho visto assim, estou com 30 anos de ministério quase. As pessoas, elas estão dizendo: Deus perdoa os meus erros. Não, são pecados mesmo. Nós não podemos rebatizar a coisa, nós não podemos minimizar ou simplificar. O pecado precisa ser confessado. Tenho visto com tristeza também que às vezes as pessoas confessam algumas coisas, mas aquilo é tão superficial que não se dá nome aos bois, que não se sabe do que se está sendo falado ou confessado. O texto aqui nos diz de que aqueles cristãos vieram e confessavam abertamente. Aqui de novo eu quero mencionar essa questão da geração mimimi, essa geração assim cheia de dói-dói que tem por aí, de que parece que a gente não pode entrar em certas áreas da vida. É um cristianismo doentio. O cristianismo sadio, onde tem crescimento na vida de fé e onde poderá haver crescimento, é esse onde tem confissão aberta, clara e direta. O rei Davi disse no Salmo 32, por exemplo, enquanto ele escondeu o seu pecado, ele foi ficando doente. O Tiago, no capítulo 5, lá no livro de Tiago, final do Novo Testamento, ele diz que na medida em que há confissão de pecados, há cura. E o Tiago faz uma interessante associação, muito interessante por sinal, exatamente dessa questão de confessar e receber cura. Pecado não confessado adoece a alma e finalmente adoece o corpo também. E esse texto nos ajuda para abrir essa questão, para que a gente possa caminhar livremente, para que a gente possa deixar para trás. O apóstolo Paulo disse: esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu prossigo para o alvo, caminhando livre. Nós precisamos disso, meu amigo. Nós precisamos acertar a vida e aí não adianta vir com mimimi. Tem que ser direto, porque Deus nos quer levar a sério. Tá ok? E uma última questão que eu quero lembrar ainda, a partir do verso 19 que nós temos ali, que fala então: grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Eles fizeram aquilo publicamente, sem vergonha, sem pudor, sem crise de consciência. Agora, observa só, calculando o valor total, 50.000 dracmas. A dracma era um valor da época, outros textos também falam do denário, eram valores na época. Dracmas, a dracma ou o denário, dizem os dicionários bíblicos que era uma dracma ou um denário era o salário de um diarista. Um dia de trabalho, uma dracma. Eram 50.000 dracmas. Então, era o valor de 50.000 dias de trabalho. Eu nem fiz as contas quantos dias de trabalho um trabalhador comum trabalha durante a sua vida toda. Você pode fazer as contas em casa, aí onde você está. É um valor razoável. Também não fiz as contas quanto significa isso em reais, mas é um valor razoável. O que eu quero dizer é o seguinte: essas pessoas, elas não se importaram pelo ônus, mas elas olharam para o bônus de poder caminhar livre. Elas olharam para a libertação que Jesus traz e não para o prejuízo que a ruptura com o ocultismo agora lhes dava. E é exatamente isso.
Ou a gente rompe com histórias da nossa vida, com práticas da nossa vida e caminha livre. Ou a gente não rompe com aquilo e vai ter uma vida cristã medíocre, vai ter uma vida cristã que não prospera, que não cresce, que não se desenvolve. E não é isso que Deus quer. Quando o texto diz e quando a gente fala de caminhar livre, de fazer confissão aberta, não é que a gente tem interesse de ver os pormenores do passado negativo que a gente teve. Não se trata disso. Mas se trata sim de que confissão ela tem efeito prático na vida quando ela é feita, e da confissão vem perdão. E quando a gente esconde as coisas, então naturalmente não vai ter perdão. Eu quero terminar com uma historinha. Alguém um dia procurou o seu pastor e foi confessar um roubo que fez. Diz: olha, pastor, esses dias eu estava com algumas dificuldades aí, eu caí numa tentação e eu roubei uma corda. Não é um artigo assim tão grave assim de que a gente, né? Claro, é importante confessar o roubo de uma corda também. Mas eles foram conversando e aquela pessoa dizia: pois é, pastor, essa corda e tal. E ele falou várias vezes daquela maldita corda. De repente o pastor se deu conta de que tem mais coisa nessa corda aí. E daí o pastor pergunta: mas você roubou só uma corda minha? Eu tô percebendo que essa corda tá sendo muito importante na tua confissão. O que tem além da corda? Daí o sujeito disse: pois é, pastor, é que na outra ponta da corda tinha uma vaca amarrada. É quase uma piadinha, talvez. Mas sabe, meu amigo, às vezes a gente confessa só a corda. E a gente não confessa as vacas que estão amarradas nas pontas das cordas. Às vezes nós confessamos, nós abrimos a vida para alguém, só aquelas coisinhas que elas não são tão feias assim. Mas as coisas maiores, as vacas, essas a gente não conta, essas a gente não confessa. O rei Davi disse que enquanto lhe escondeu o seu pecado, enquanto lhe escondeu as vacas, ele foi ficando doente, caminhando livre. Foi assim que nós iniciamos hoje à noite. Eu quero desafiar você para que você caminhe livre. Eu não sei onde você está enroscado. Aliás, não sei se você está enroscado em alguma história não resolvida do passado. Eu mencionei hoje à noite a questão do ocultismo. Se você tem um histórico destas coisas, e se você nunca confessou isso, se você nunca acertou isso, eu quero desafiar e convidar você a procurar ajuda. Eu posso orar contigo, mas essa conversa precisa acontecer no olho. Tem coisas que a gente precisa acertar ali. E se você tem outras histórias que não estão em ordem na tua vida, procure ajuda, meu amigo, procure ajuda. Somente a confissão é que nos coloca no caminho do perdão. E sem perdão, eu estou amarrado. E Deus nos quer ver caminhando livres. Nós vamos orar agora. Pai do céu, o Senhor sabe quem está ouvindo e como está ouvindo essa mensagem. O Senhor sabe onde eventualmente tem pessoas amarradas em algumas situações de sua história. Pai do céu, eu quero pedir por libertação para essas pessoas. Mas essa libertação, ela deve passar pela confissão. Assim como foi no texto em questão, ali de Atos 19. Santo Deus, olhe para cada vida, para cada lar que está talvez em silêncio nesse instante e voltado a Ti através
de um aparelho de celular ou de um computador, diante de uma tela, enfim. Santo Deus, acorda-nos para Ti. Desperta em nós, mais do que temor, desperta em nós crer em Jesus, crer na obra restauradora e redentora de Jesus. Desperta em nós o desejo de virarmos as costas para o passado de obras más, porque tudo aquilo que não ajuda para Jesus é obra má, por melhor das intenções que tenha havido por detrás daquilo. Santo Deus, eu quero também pedir que a Tua graça e a Tua paz nos guardem nesta noite e nesta semana que temos. Santo Deus, eu quero suplicar que o Senhor inquiete e traga para confissão aquelas pessoas que eventualmente têm algo para ser confessado, acertado e perdoado em sua história. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nenhum só plano teu, Senhor, deixará de se cumprir o que tua palavra diz a respeito de mim, jamais irá cair. Toda a criação espera ver tua glória em nós brilhar. Nisso teu empenho a minha vida, nenhuma pedra vai clamar em meu lugar. Eu tenho a marca de Cristo em mim, em meu coração está escrito seu nome. Seguir os seus passos é um desejo meu, e corresponder ao chamado de Deus. Eu tenho a marca de Cristo em mim, prossigo vencendo como Ele venceu. Persigo o destino escrito pra mim, de herdar o seu reino andando em vitória e correspondendo ao chamado de Deus. Na minha fraqueza me fortaleci, na tua presença, Senhor. A tua palavra encontro poder para ser mais que vencedor. Eu tenho a marca de Cristo em mim, em meu coração está escrito seu nome. Seguir os seus passos é um desejo meu, e corresponder ao chamado de Deus. Eu tenho a marca de Cristo em mim, prossigo vencendo como Ele venceu. Persigo o destino escrito pra mim, de herdar o seu reino andando em vitória e correspondendo ao chamado de Deus. De herdar o seu reino andando em vitória e correspondendo ao chamado de Deus. Meu amigo, minha amiga, eu desejo que a graça e que a paz de Deus estejam sobre a sua vida. Eu desejo que eu chamo isso essa graça de podermos crer em Jesus e de podermos reagir ao crer, confessando, abrindo de nossa vida aquilo que não agrada a Deus. Eu desejo que isso aconteça para você. Isso é libertador. Escravidão é passar a vida tentando esconder alguma coisa. Eu desejo essa libertação para você e que você então aprenda a confiar e caminhar livre
Isso é bênção. Isso é presença de Deus na vida da gente. É só assim que a gente vai perceber de fato que Deus está ali com a gente. Enquanto tem coisa escondida, é como que se tivesse uma nuvem sobre nós. E não é legal. Eu desejo então que a graça e que a paz de Deus pairem sobre a sua vida, dando retaguarda, dando caminho livre para você. Caminhe livre. Confesse aquilo que não está certo. Fale com Jesus, procure ajuda. Que Deus te abençoe. Amém?